Tá filmando, tá gravando. Fala galera, meu nome é Samuel, isso não importa tanto. Eu tenho estudado, tenho acompanhado um pouco sobre alguns temas. Eu sou entusiasta do mundo dos negócios, né? Startups, essas coisas todas assim. Negócios em si de maneira inteligente, que demandam pouco tempo, que demandam pouco investimento de pessoas, de recursos, ou otimização de negócios, né? Escalabilidade e tudo mais. Tenho acompanhado alguns temas recentes, né? Um dos temas que eu comecei a acompanhar para entender um pouco foi alguns conceitos de economia, algumas escolas alternativas de economia, que por exemplo seria a escola austríaca de economia, onde ela fala alguns conceitos de economia, do porquê que o mercado é assim, a mão invisível, o preço dos produtos, o preço da mais-valia, a questão do porquê que o socialismo não necessariamente não funcionaria e o capitalismo é o melhor modelo que funciona, entre vários outros assuntos. E eu cheguei, mais ou menos essa tarde, em um assunto que eu ficava adiando, mas é uma coisa que, abaixando um pouco meu ego e refletindo sobre o assunto, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha e queria saber da opinião de vocês. A questão da inteligência artificial. O que vem depois da inteligência artificial? Ela é possível mesmo em relação a evoluir e extinguir o ser humano? O que vai ser dos trabalhos pós-evolução da inteligência artificial? A questão dos conceitos de renda básica universal. Será possível? As pessoas passaram fome? A população será reduzida? São vários conceitos que eu penso, ainda estou refletindo, ainda estou formando uma opinião sobre isso. Gostaria de saber da opinião dos senhores. Sincero mesmo, sem ego, sem vaidade, sem escolher um lado e querer que aquele lado dê certo. Claro, a gente sempre espere que algo dê certo para nós, a gente sempre espera que algo dê certo para as pessoas que estão ao nosso lado. Porém, eu sinceramente gostaria de saber de pessoas que também acompanham sobre o tema e que estão mais informados ou buscaram fontes externas, né, fontes confiáveis de pessoas confiáveis sobre o tema, porque a gente também tem aquele jogo ali do capital, né, o jogo ali da estratégia de você vender, mesmo sem que aquele produto seja o melhor produto, mas você precisa fazer com que o marketing, com que a estrutura, com que a história daquele produto seja o mais ventível, o mais rentável para que retorne capital para os investidores, para os donos, para os criadores, para os cofundadores, porque assim atende de maneira mais geral os maiores interesses daquela companhia, daquelas pessoas que dão a vida, né, que trocam seu tempo, trocam a sua credibilidade, se expõem com imagens, se expõem com o seu trabalho, se expõem com suas falhas, em prol de fazer aquele produto, aquele serviço dar certo, né? Como a gente tem vários aí. Então eu gostaria de saber, é possível? É possível até que nível? Porque a inteligência precisa de uma certa quantidade de energia para poder operar, né? As máquinas, os computadores precisam de todo um processo de resfriamento, todo um processo de cuidado, né, os data centers ali, todo o processo de armazenamento de dados e de gerência de dados, até como um computador potente, uma máquina potente, ou até mesmo a questão dos computadores quânticos, eles precisam de um resfriamento. Então, assim, eu não sei se quanto que o computador quântico já está evoluído, quanto que ele está aplicável, quais são os custos, não apenas de moeda, porque o valor da moeda ele muda, o valor da moeda ele é definido pelo país e definido muitas vezes mudanças políticas ou mudanças de cenários, então a moeda pode acabar valendo menos, valendo mais, mas a gente tem uma coisa chamada economia, que é literalmente a economia, que é o que define que o mundo que nós vivemos é escasso, ele tem um limite de gasto e de utilização e renovação. E até o presente momento, eles não descobriram ainda um método eficiente de economia renovável, 100% renovável, né? Muitas empresas falam que estão nesse ramo, muitas empresas utilizam que estão nisso, mas a gente sabe novamente, né, que as empresas utilizam esses termos para vender mais, para poder ter uma um comercial mais bonito, um comercial mais ok, para que os investidores sintam mais confiança para investir, para que as pessoas tenham mais entusiasmo em comprar os produtos, enfim. Então, fica aí a reflexão da tarde. Gostaria de saber da opinião de vocês. Desculpa um pouco aí
Se eu falei rápido demais, vou tentar organizar e focar de acordo com as demandas. Eu não coloquei os tópicos necessariamente organizados um por outro, mas resumindo de maneira básica, resolvi abaixar um pouco do meu ego e aquilo que eu poderia dizer como não posso dizer, para perguntar de maneira humilde para vocês. Claro, vai ter muita gente criticando, como esse cara é burro, não pesquisou bastante, não leu bastante, vai vir as críticas pesadas, de tipo, se você tivesse lido bastante. Então, não, eu sinceramente quero criar uma rede de contatos de pessoas que não só leram, mas tiveram experiência e têm experiência com contato real, já visitaram protagonistas de empresas que estão nesse ramo, lidam com os fornecedores e tiveram acesso a certas informações privilegiadas, vamos colocar assim, ou informações que levam a ter um site com posicionamento diferente do que a maioria do mercado tem, né, do que geralmente a gente se vê, e tem toda aquela questão daquilo que a gente se vê e aquilo que não é visto, né, aquilo que não é comercial, aquilo que é difícil de engolir, aquilo que é difícil de gerir e ter toda uma explicação. Então, junta esses temas polêmicos como renda básica universal, como falta de recursos, como a inteligência substituindo os empregos, substituindo um pouco a parte artística e outros conceitos. E aí, o que vocês acham?